Olá, alunos, bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nessas próximas aulas, esta agora e nas seguintes, nós vamos mergulhar nas equações a derivadas parciais. Vamos aprofundar o nosso estudo. Na aula anterior eu já comecei a falar um pouquinho disso, até resolvi a equação do modelo do transporte, mas agora eu vou rever e aprofundar aquilo que a gente começou a olhar na aula anterior. Nessa aula eu vou falar de dois métodos, método geométrico e método das coordenadas. Para que vocês entendam bem os métodos, eu vou aplicá-los em equações de ordem 1, mas já nas próximas aulas vocês vão ver que essas mesmas ideias também podem ser usadas em equações de ordem mais alta. Eu vou fazer uma abordagem da equação da onda usando um desses métodos de mudança de variáveis. Então, é um fundamento importante quando a gente vai trabalhar com equações a derivadas parciais, entender essa parte bem básica. Um primeiro exemplo que eu comentei bem rapidamente com vocês, mas é um exemplo bem rápido mesmo, que para uma linear de ordem 1 do tipo del del x, A vezes del x, mais B vezes del y, duas variáveis igual a zero, assim, muito simples, né? De ordem 1, coeficientes constantes, assim, um exemplo simplório. O que está dito aqui é que o vetor gradiente da U é perpendicular ao vetor AB, porque o produto escalar dá zero. Isso interpreta-se geometricamente, isso que eu estou falando chama-se o método geométrico, estou começando a falar desse método geométrico. Isso interpreta-se geometricamente dizendo o seguinte: nós temos o vetor AB. O gradiente é perpendicular. Quer dizer que o gradiente é perpendicular à reta que passa por AB. A reta que tem direção AB. Retas que têm direção AB, então imagine que este aqui é o vetor AB. O gradiente é perpendicular a esse vetor AB. Bom, a reta paralela ao AB, retas paralelas ao AB, elas vão ter uma equação do seguinte tipo. Equação de reta, y igual. O coeficiente angular, olha, se isso é B e isso é A, coordenadas do vetor AB, a reta vai ser coeficiente angular B sobre A, x mais uma constante C. E passando para cá fica AY menos BX igual a C. Quer dizer que essas são as retas paralelas ao vetor AB. Variando C, a gente tem um feixe de retas, todas de mesmo coeficiente angular B sobre A, e, portanto, são as paralelas ao vetor AB. O que eu comentei quando eu falei disso? Então, por que fica... esse problema dá para ter alguma informação. Porque o que nós estamos dizendo é que o gradiente é perpendicular a essas retas, então essas retas são curvas de nível da função. Então a nossa solução ela vai ser do tipo uma função calculada em cima dessas retas. Porque se nós... essas retas são as curvas de nível, essa função genérica calculada aqui, se você calcular agora o gradiente da U, você vai encontrar que é del F, que é F' calculado no ponto, vezes a derivada em relação a x, que é menos B, e derivando em relação a y é o F', com a derivada disso em relação a y, que é A, regra da cadeia, e esse vetor é perpendicular, multiplicado por A e por B, a soma dá zero. Quando se multiplica esse vetor por A e por B, a soma dá zero. Então, uma função qualquer assim, ela dá as soluções. Uma função deste tipo, ela é tal que ela satisfaz esta equação.
Exemplo muito simples, não temos que nos preocupar demais com ele. Agora vamos melhorar um pouquinho. Vou dar um outro exemplo que eu também fiz com vocês, e esse que eu vou generalizar. Quando eu fiz a equação do transporte, vocês devem se lembrar que a gente chegou numa equação que tinha a seguinte expressão, a do transporte. Era uma equação a derivadas parciais na densidade. E tinha uma função que dependia da densidade, que era a velocidade. E isso era igualado a zero. Assim, multiplicando a derivada da densidade em relação a x. E também tinha uma ideia de gradiente, que é o del ρ, del x, del ρ, del t, perpendicular a alguma coisa, um vetor que era 1 aqui no del ρ, del t, e essa expressão no del ρ, del x. Então, lá também, quando eu resolvi, aí eu tratei um exemplo em que essa densidade a velocidade era 1 sobre a densidade ao quadrado, e aí a equação ficou reduzida à seguinte expressão, del ρ, del t, mais ou menos 1 sobre densidade ao quadrado, del ρ, del x, igualado a zero. Quer dizer que a gente acabou chegando nessa equação de derivadas parciais. E como é que foi que eu resolvi? E é isso que eu vou generalizar. Eu resolvi fazendo assim. Eu vou procurar uma curva x variando com s, y variando com s, que satisfaça a seguinte coisa. A derivada em s seja menos 1 sobre a densidade ao quadrado, a derivada em t, né, no meu exemplo, t, fosse 1, e eu coloquei que a densidade derivada tinha que ser zero, porque isso é a derivada da densidade. Imagina que você tem a expressão da densidade. Isso aqui é a densidade calculada na curva e derivada, porque daí você faz a derivada em relação a x, a derivada do x em relação a s, a derivada da densidade em relação ao t e a derivada do t em relação a s. Isso é a derivada, por isso que eu pus zero, da densidade na curva. Então é como se eu estivesse parametrizando uma curva e procurando a curva onde a densidade tem derivada nula. Parecido com a ideia de curva de nível, né? É curva de nível porque está igualado a zero aqui. E aí eu resolvi isso aqui, bom, se a derivada da densidade é zero, ela é constante. Aí eu coloquei que isso valia um c, daí eu coloquei c aqui, daí o x era c vezes s mais constante, o t era s mais constante, e voltei e encontrei a equação da ρ, da densidade. Vou generalizar esses dois exemplos bem simples. Eles se colocam ainda para EDPs de ordem 1, mas eles se colocam com qualquer dimensão, não ordem, tá? Ainda ordem 1, mas com muito mais variáveis. E a minha equação não precisa nem ser linear. É o que a gente chama de quase linear. É uma classe um pouquinho mais ampla. Imagina que o meu operador seja a seguinte fórmula nas derivadas parciais. Uma soma, quando o n vai de 1, né, o k, o alfa vai de 1 a n, que eu tenho derivadas do u em relação ao x alfa. Então eu vou ter derivada em relação a x1, x2, x3, até um xn. N é a dimensão do espaço. Nesses exemplos era a dimensão 2, aqui x e y, aqui x e t. Podia ser n, podia ser muito mais. Tá? E isso está multiplicando por uma função, né, que vai variar também com o alfa, e que depende de x1, xn do próprio u, e a derivada parcial da u em relação a x alfa.
Ela é quase linear porque aqui tem uma função que pode depender do u, né? E eu vou resolver a equação diferencial EDP, né? Equação diferencial parcial, em que isso está igualado a uma função f, que também depende de x1, xn, u. Também aqui eu posso perder linearidade. Já vou fazer um exemplo em que isso aqui não é linear em u. Tá, então é quase linear, não é linear porque eu posso perder linearidade em algum lugar da minha equação. Tá? Qual que é a ideia generalizando tudo isso aqui? Eu vou construir, observe que a minha f, isso aqui posso chamar de x, né? O x que é o vetor do Rn. No meu exemplo era, por exemplo, x e t no R2, x e y no anterior. Aqui é o Rn. E aqui é a própria função u. Eu vou chamar de curva característica, e isso é o método geométrico, procurar as curvas características. Curva característica da EDP. As curvas integrais, quer dizer, eu chamo de curva característica, são as curvas integrais do campo vetorial que depende de x1, xn e u, tá? Que é dado por alfa 1, A1, dado por essas funções. E aqui, um U, esse campo vetorial. Talvez a variável aqui eu posso também chamar Z, talvez fique mais claro. Esse Z vai fazer o papel do U, tá? Mas, então, as curvas integrais desse campo. Observe que eu construí um campo vetorial. Então, e estou falando de curva integral. Deixa eu recordar do que eu estou falando quando eu falo isso. Campo vetorial e curva integral. Um campo vetorial é um conjunto de vetores aplicado num domínio. Podem ter diferentes tamanhos, variar de direções. É aquilo que nós estamos acostumados a pensar em física, quando a gente fala em campo magnético, campo eletromagnético, campo de direções, campo de velocidades. Bom, você tem um campo de vetores numa região. Esse é o X daquela definição. Um campo de vetores. Curva integral é uma curva que passa por esse domínio e que tem a seguinte propriedade. Em todo ponto, ela é tangente ao campo vetorial. Então, se eu olhar a curva num determinado ponto, ela passa por aqui. Naquele ponto, tem o vetor do campo vetorial que tem vida própria. A curva está passando ali, tem o campo vetorial. E eu quero que o vetor tangente à curva seja o campo, seja o vetor ali. Quer dizer, o que é uma curva integral? É uma curva que em cada ponto é tangente ao campo. Os vetores estão colocados. Uma curva integral é uma curva que em cada ponto é tangente. Se esse campo indicar um campo de velocidade, a curva integral são as trajetórias. Imagine que eu comece te dando o campo de velocidades. O que é uma trajetória nesse campo de velocidades? É uma curva que uma partícula vai percorrer e que tem essa propriedade, né? Em cada ponto, a derivada dessa curva, o vetor tangente a essa curva, é o vetor velocidade. Ou tem a mesma direção, né? Podem ser múltiplo um do outro. Então, isso que é uma curva integral. Se eu achar as curvas integrais, eu estou numa situação parecida com os dos exemplos anteriores. Eu acho a função.
E no caso, eu tenho uma dimensão a mais, porque eu estou colocando aqui a variável z, que vai fazer o papel da função u que eu busco. Como é que eu acho as curvas integrais? Bom, do ponto de vista geométrico, a curva não está com parametrização, ela está um desenho, né? A trajetória não está parametrizada, mas se eu estou querendo falar em velocidade, eu tenho que parametrizar. Então, o que essa curva integral diz é que o que ela é que ela é solução do sistema em que eu faço x1 derivada de s igual àquele a1. Derivada do x2 igual o a2, até o n. Derivada do xn igual ao an. E a derivada do z é a f. O que significa? Isso é um sistema de equações de derivadas ordinárias, né? São derivadas comuns. Foi isso que eu fiz quando eu coloquei a equação do transporte. Foi isso que eu fiz. Eu coloquei a derivada da primeira variável x em relação a s, a derivada da segunda variável t em relação a s, tirei desse produto escalar e no caso era zero. Por isso que eu botei que a densidade tinha que ser zero, porque como era produto escalar zero, era a curva de nível. Agora eu estou colocando que a derivada do z, a última componente, é a f, porque eu não estou mais igualando a zero, eu estou igualando a equação a f. Do transporte aqui era zero, então eu coloquei que a derivada da ρ era zero. Agora que eu estou colocando uma última variável, né, z, a derivada não é zero, a derivada é a f. E por que é a derivada que é f? Porque o que é esse operador aqui? Se eu resolver a parte de cima, as primeiras equações, isso aqui é exatamente a derivada da função u. Pega a função u sobre a curva característica. O que é a derivada da função u sobre a curva característica? Como é que eu calculo? Derivo u em relação a x-alfa e derivo x-alfa. Se eu derivar x-alfa e x for a, isso aqui vira derivada da u em relação a x, derivada da x em relação a s. E a soma disso tudo. Bom, isso pela regra da cadeia é a derivada da função u composta na curva. Então, se eu tiver isso resolvido, e eu achar isso igual a f, essa z é a u que eu estou buscando. Operador em u igualado a f. Esse chama-se método geométrico. E eu vou agora então fazer um exemplo numérico para vocês verem como que isso funciona e como que isso funciona bem, como que isso é bonitinho. Parecido com o que eu fiz com a equação do transporte. Só que vai ter a diferença que não é zero. Então eu vou resolver a seguinte equação para vocês. Uma equação simples, né? Mas o importante aqui não é o exemplo em si, é o método, né? Vou colocar uma constante aqui no delta U, delta X, mais uma outra constante no delta U, delta Y, igual a alguma coisa que eu não quero que seja linear, e nem zero. Então eu coloquei aqui U ao quadrado. Então eu perdi a linearidade, e eu vou tentar achar a solução dessa equação. Vou usar o método geométrico. Quero achar as curvas características. Então, qual é o sistema que eu vou montar? X' de S igual a 3, que é o coeficiente do U, del X. Y' de S igual a 2, que é o coeficiente do del U, del Y. E Z' de S igual a F, que é Z2.
porque eu estou colocando a f calculada em x1 na s. Lembra que essa f que está aqui é uma f do x e do u. Então, é U2. Ela não depende do x1, não depende do y, não depende de x e y, mas depende do u. E depende do u como U2. Só que eu estou calculando essa f no x1 S, z. Por isso que eu escrevi Z2. Porque eu estou colocando a última variável aqui, é a f calculada em uma variável que eu chamei de z. E eu agora resolvo esse sistema, acho as curvas características. Bom, como é que eu resolvo esse sistema? Do jeito que a gente sabe resolver sistemas. X de S é igual a 3S mais uma constante. Vou escrever K1. Y de S é igual a 2S mais uma constante K2. E como é que eu resolvo Z' igual a Z2? Isso é uma equação diferencial ordinária. Por isso que eu revi as ordinárias com vocês, porque a gente precisa o tempo inteiro das ordinárias, né? Como é que eu resolvo essa? Eu faço assim. Z' dividido por Z quadrado é igual a 1. Integro primitivo dos dois lados. Quando eu calculo a primitiva disso, observe que isso aqui é igual a Z', Z a menos 2. A primitiva é menos Z a menos 1. Se nós derivarmos Z a menos 1, 1 sobre Z, primeira coisa, abaixo o expoente, o menos com menos vai ficar mais. Z a menos 2, que está aqui embaixo, 1 sobre Z ao quadrado, é Z a menos 2. E a Z', porque eu estou com a Z em função da variável S. Né? Então, essa primitiva aqui em S é igual a S mais uma constante K3. Então, 1 sobre Z de S, com sinal de menos, é S mais K3. Agora eu vou escrever, manipular essas três equações para escrever a fórmula mesmo da curva. O que eu posso dizer aí? Que o meu Z de S, inverto e troco o sinal. Z de S é 1 sobre S mais K3, menos 1. E quem que é S? S eu vou relacionar com x e y nessa fórmula. Esse exemplo que eu peguei foi bem simples, porque assim eu fiz 3 e 2 justamente para a gente não se deter muito nessa conta, mas você nessas relações, você tira S em função de x e y. Olha para essa parte do sistema que você resolveu e tira S em função de x e y para substituir aqui. Então eu vou ter que, olhando para essas duas, se eu fizer uma simples subtração, eu vejo que o S é igual a x menos y e K1 menos K2. É a subtração das constantes. Quando eu faço essa menos essa. Então, o Z de S é menos 1, x menos y, mais K1 menos K2, mais K3. De maneira mais simples, se você quiser escrever apenas uma constante aqui, se eu escrever K1, K2, K3, eu estou mantendo a relação com essas constantes. Isso é interessante quando eu estou trabalhando num problema com dados iniciais. Se eu quiser, nesse momento, chamar simplesmente de uma constante K, só para verificar que eu estou com a solução certa, menos 1 sobre x menos y, mais uma constante K. Essa função é a solução. Eu usei a mesma fórmula que eu obtive para Z. Por que ela é solução? Porque se eu calcular, sair derivando isso aqui, derivo
calculo as derivadas do u, vai aparecer o gradiente, del u, del x, del u, del y. Vai aparecer as derivadas de x e y em função de uma variável s. Bom, as derivadas de x e y estão ali, são o a e o a1 e o a2, que a priori poderiam ser funções. Tá? Eu peguei um exemplo em que era constante. Vão aparecer essas derivadas. E aí vai satisfazer a equação, porque vai resultar o 2. É simples verificar isso. Eu fiz esse exemplo simples, porque agora a gente consegue até verificar. Del u, del x. Isso aqui pode ser escrito como menos x menos y mais k elevado a menos 1. Então, o que é del u, del x? Primeiro, some o sinal de menos. Abaixo o expoente, sobe o sinal de menos. Fica x menos y mais k elevado a menos 2. Vezes a derivada disso em relação a x. Então, é del u, del x, e agora derivada de x em relação a x, que é 1. É isso. O que é del u, del y? É a derivada x menos y mais k elevado a menos 2, e a derivada disso em relação a y. Derivada do argumento em relação a y. É a regra da cadeia que eu comentei com você umas aulas atrás. Então, é del u, del x e a derivada disso em x, del u, del y, a mesma coisa, e a derivada disso em y, que é menos 1. Observe que são parecidos. É 1 sobre o parênteses ao quadrado e é menos 1 sobre o parênteses ao quadrado. Quando eu jogar nessa fórmula, o que eu vou ter? 3 vezes menos 1 parênteses ao quadrado, mais 2 vezes, sem o menos 1, no x não tem o menos 1, mais 2 vezes, agora sim, menos 1 parênteses ao quadrado, que é o del u, del y. Ou seja, sobrou uma vez o parênteses ao quadrado. Mas 1 sobre o parênteses é a função. Tá, tem o menos, mas quando eu levo ao quadrado desaparece o menos. E 1 sobre o parênteses é a função. Ao quadrado é a função ao quadrado, ou seja, isso é o 2. E eu tenho a solução da equação. Perceberam que eu consegui resolver uma equação diferencial que não é óbvia? E, inclusive, a fórmula não é óbvia. Olhando para a fórmula, é comum isso em equações diferenciais, né? A gente olha para a fórmula, a gente não é capaz de antever qual é a expressão da solução. Não dava para imaginar que a expressão da solução era 1 sobre x menos y. Olhando para isso, difícil imaginar que é 1 sobre x menos y. Mas, enfim, com esse método de procurar as curvas características, eu consigo, muitas vezes, resolver equações simples. E essa ideia vale também em ordens mais altas, como eu vou mostrar nas próximas aulas. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro método que a gente usa muito em EDPs. Eu vou mostrar num exemplo simples em ordem 1, o importante é a ideia, e depois eu vou até usar em EDPs de ordem 2 mais para frente. Tá? Então, esse se chama método das coordenadas. Ele envolve uma mudança de variável. Então, eu vou resolver essa equação aqui. Del u, del x menos del u, del y mais u igual a 1. E eu vou trocar variáveis. Eu vou chamar de r x mais y. Eu vou chamar de s x menos y. Observe que eu joguei com 1 e menos 1 e troquei o sinal. Bom, o que acontece aqui? Eu mudei qual que são os eixos x e o eixo y. Quando a gente faz mudança de variável, é isso que acontece, não é? Lembra que o eixo x é o eixo que você obtém quando o y é 0. Então aqui, quando eu fizer o s igual a 0, eu vou obter o novo eixo, eu vou obter o eixo r, né? E quando eu faço s igual a 0, y igual a x, o novo eixo é esse. Esse aqui vai ser o eixo da variável r. Eu simplesmente mudei o sistema de coordenadas para que fique numa posição que está mais adequada para a minha equação. Esse que é o chamado método das coordenadas. O que aconteceu aqui é que onde eu tinha u de xy,
Eu agora vou ter uma U maiúsculo de RS. E pela regra, usando a regra da cadeia, eu consigo calcular del U, del X e del U, del Y. É aquela derivação sucessiva. Como é que eu derivo o U em relação a X? É a derivada do U em relação a R, do U maiúsculo, em relação a R, e do R em relação a X, que é 1. Mais a derivada do U maiúsculo em relação a S, e o S em relação a X, que é 1. E do U em relação a Y. É a derivada do U maiúsculo em relação a R, o R em relação a Y, que é 1, e menos a derivada do U em relação a S, e a derivada do S em relação a Y, que é menos 1, por isso que eu pus esse menos. Quando a gente vai com isso naquela equação, o del U del X menos o del U del Y vai cancelar o del U del R e vai ficar 2 vezes o del U del S, que é isso menos isso. Mais o U, que eu estou escrevendo agora, U maiúsculo de RS, igualado a 1. Essa é uma equação simples, que é uma equação que, na verdade, ela se comporta como uma equação ordinária, porque ela só está derivando em S. Método de resolver, fator integrante. O fator integrante aqui vai ser uma função, a gente normalmente indica por μ de S, que é E elevado a S sobre 2. O que é um fator integrante? Isso aqui é um fator integrante. Um fator integrante é um termo que a gente multiplica a equação por ele e ela aparece um termo que é uma simples derivação. E, portanto, é fácil de integrar, basta primitivar. Na hora que você multiplica a equação por esse fator integrante, eu vou reescrever a equação. Ela fica 2e elevado a S sobre 2 del U del S mais E elevado a S sobre 2 U igual E elevado a S sobre 2. O interessante de ter um fator integrante é que esse termo aqui, ele é a derivada em relação a S do seguinte termo. 2e elevado a S sobre 2U. Porque deriva em relação a S. Derivar esse daqui vai ficar 2e elevado a S sobre 2, que é a derivada da exponencial, vezes meio U. Está aqui, e elevado a S sobre 2U, o meio cancelou o 2. E quando eu derivar o U, fica 2e elevado a S sobre 2 parado, e eu derivo o U em relação a S. E a solução disso é integrar. Então, integro em relação, já que isso é a derivada dessa expressão, essa expressão é a derivada disso em relação a S, eu integro em relação a S e obtenho 2 elevado a S sobre 2U. Integro aqui em relação a S. A integral disso em relação a S é E elevado a S sobre 2. E uma coisa que quando eu derivar de isso, então eu preciso ter um fator 2 aqui na frente, porque assim quando eu derivo, fica E elevado a S sobre 2, vezes o meio, cancela, volta nisso. Tem mais, claro, quando a gente integra em S, tem mais uma função, uma constante, que na verdade é uma constante que depende de R. Porque, embora essa equação se comporte como uma coisa quase que ordinária, ela tem a parte R. Não tem R nessa expressão. Então, quando eu integro, tem que pôr a constante. Só que é uma constante em R, que não aparece quando estamos falando de derivação em S. Pode ter uma expressão em R aqui. Quando nós tomamos a derivação em S, ela não aparece. Aí o 2 elevado a S sobre 2 cancela, divide tudo por 2e elevado a S sobre 2. Desse lado fica U, que é uma expressão de RS. Cancelou aqui, ficou um 1, mais a F, que só depende de R, e dividido por E elevado a
dividido por 2e elevado a s sobre 2, fica meio e elevado a menos s sobre 2. Então essa é a expressão a priori da função u, onde f é uma função genérica, que a gente não sabe qual é. E isso nos permite voltar para a variável u, porque daí eu escrevo que a variável u de xy, ela é 1 mais uma f de r lá na frente, que é x mais y, exponencial de menos s sobre 2, então menos, o s é x menos y sobre 2, e um fator meio aqui na frente. Então, essa é uma expressão genérica da u. Tá? Observe que isso é o que a gente consegue dizer até agora. Se eu tiver uma condição de contorno, que eu poderia acrescentar ao problema, qualquer informação sobre o que ocorreria no u de x0 ou alguma coisa assim. Se tiver uma equação de contorno aqui, isso vai levar a uma expressão em cima dessa forma. Por exemplo, se eu colocar y igual a 0, como eu coloquei ali, eu dou uma condição de contorno. Aí eu vou ter que 1 mais meio de f de x e elevado, se eu botar aqui y igual a 0, fica menos x sobre 2, é igual a alguma coisa. Eu escrevi seno de x só para dar um exemplo. Aí eu acho a f, é só isolar a f aqui e depois voltar com a expressão isolada aqui. Quer dizer, se eu tiver uma condição de fronteira na equação, aí eu consigo substituir na fórmula genérica e eu obtenho a f, como nesse caso aqui, que daria, né, isolaria a f passando tudo para o lado de lá, obtenho a expressão da f e aí posso voltar aqui para escrever essa forma. Observe que quando eu isolar a f aqui, f de x vai ficar, eu passo esse 1 para o lado de cá, fica menos 1 mais seno de x. Mas eu depois vou multiplicar por 2 para isolar f. E vou multiplicar por e elevado a x sobre 2. Que aí cancela esse e aparece aqui. Então, essa é a expressão genérica da f. Estou usando o x como genérico, mas lembre que isso aqui é um f de uma variável qualquer. Se for uma variável alfa, aqui é alfa e aqui é alfa. Então, quando eu voltar nessa fórmula, eu vou ter que calcular f do alfa, que é x mais y. Então, vai aparecer menos 1 seno de x mais y, 2e elevado a x mais y sobre 2. E depois ainda multiplicar pelo e elevado a menos. Só um detalhe de atenção, né? Não nos confundamos com o fato de que eu usei a variável x aqui. Isso me fornece a expressão genérica da f, mas quando eu vou calcular lá em cima, não calculo em x, não é essa fórmula que eu tenho que pôr. Lembrar que é a f calculado em x mais y. Daí penso nisso por um instante como sendo um alfa, e aí eu coloco aqui f de x mais y aqui, x mais y aqui, x mais y aqui. E aí faço a simplificação da forma. O importante é perceber que mudando o sistema de coordenadas, a gente gera equações que só dependem de uma variável, que foi o grande truque de chegar aqui. Eu caí nessa equação que só tinha o s, foi embora o r no sistema, e isso permitiu resolver. A gente vai fazer mais exemplos disso em aulas lá para frente. Legal? Ficamos aqui.